Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo agora. Que bom ter você aqui de novo comigo. Continuando os estudos sobre Atenas e Esparta, a Grécia Antiga. Vamos estudar agora esse momento importante que a gente vai ver como que surgiram as principais polis. Polis? O que é polis? Cidades independentes. Cidades que não tinham um governo central, um imperador, um chefe que mandava em tudo. Nós vamos ver que as polis gregas, elas basicamente seguiam dois modelos. O de Atenas, que às vezes é até confundido como sendo a Grécia, não, mas não é, tá? Atenas e Esparta. Tem um modelo um pouco diferente, um pouco mais militarizado, um pouco mais focado em aspectos da guerra. Vamos lá, gente? Vamos estudar um pouquinho. Atenas e Esparta, com vocês, a partir de agora, bons estudos. Vamos estudar então as primeiras polis que surgiram na Grécia Antiga. Poxa, professor, eu não lembro o que é polis. Polis, gente, é aquela cidade-estado, aquela cidade independente, aquela cidade onde cada local segue as suas tradições, os seus costumes, as suas leis, as suas regras. Uma não depende da outra. Se você se lembrar um pouquinho da aula passada, a gente vai ver que tínhamos os genos, que eram as famílias, que foram se juntando, que formaram um demo, que é um povo, uma população, e esses povos passaram a se caracterizar, um olhar para o outro, perceber, nossa, nós temos as mesmas origens, nós temos as mesmas tradições, nós temos os mesmos antecedentes e antepassados. E aí eles passaram a perceber que esse demo, esse povo, formava uma grande cidade, uma polis. Qualquer um que entrasse nessas polis teria que se adequar às características do local. Bem, de todas as polis, duas se destacaram. Uma delas é Atenas. Atenas, que ficou conhecida como basicamente o dos costumes dos gregos, né? Por quê? Porque foi em Atenas que surgiram vários itens importantes, como a democracia e muitos filósofos. Daí a gente muitas vezes relacionar Atenas com a Grécia Antiga. Bem, primeira coisa importante a gente perceber é que Atenas, que se encontra aqui, veja, ela era uma cidade mais litorânea, então ela não tinha um desenvolvimento muito forte para a agricultura, mas muito mais para o mar e para o comércio. Dessa forma, eles passaram a expandir as suas ideias para outros lugares e assim fazendo com que outras polis, cada uma dessas pontinhas aqui vocês podem entender como uma polis, tendo as características de Atenas. Bem, quando a gente fala de sociedade ateniense, é importante a gente perceber essa parte, porque tudo vai se basear nos chefes, nos líderes, que eram os eupátridas, que eram a aristocracia, os mais poderosos, os mais ricos, né? Eupátrida significa bem-nascidos. Era um grupo pequeno, porém, eles acreditavam ser os descendentes dos antigos formadores, né, no caso aqui, os jônios, que formaram Atenas. Então eles se sentiam no direito de ter as melhores terras, de poder dar as ordens e fazer o que eles achavam melhor. Abaixo deles vinham artesãos e comerciantes. Geralmente eram uma classe de ricos, porém eles não tinham direitos políticos. Isso vai gerar um problema sério, porque muitas vezes tanto o meu pátrida como um artesão e comerciante, eles vão ter as mesmas posses, mas esses, por se considerarem das famílias mais importantes, vão dominar. Isso vai causar um conflito aqui. Temos também os pequenos agricultores. Bem, nós temos um problema sério, porque Atenas não é uma região de boas terras. Por não ter boas terras, essa população se endividava com muita facilidade, inclusive se tornando escravos. Eles, além de não terem direitos políticos, ainda tinham problemas sérios financeiros por conta dessas dificuldades das terras. Exigiam reformas. Vejam, temos dois grupos que não pertencem à elite e que têm interesses diferentes. Melhores condições de trabalho e participações políticas. Bem, temos depois um grupo chamado de Meteco. O Meteco
Ele, muitas vezes, ele poderia também ser uma pessoa rica, importante, só que tem um detalhe, ele não é ateniense. E por não ser ateniense, ele não era visto como um cidadão, como uma pessoa que poderia ter qualquer direito. Isso vai fazer com que ele seja também um grupo excluído de Atenas. E por último, os escravos, que é a base dessa sociedade, geralmente por dívida, um crime, uma guerra, que eles tenham sido capturados. Bem, veja que nós estamos falando de uma sociedade que exige mudanças. E essas mudanças vão acontecer com o passar do tempo. Preste atenção nessa sequência histórica aqui. Bem, nós temos um aumento considerável do número de escravos, principalmente por conta das dívidas que muitos estavam pegando. Às vezes os produtos agrícolas que vinham de outras regiões da Grécia acabavam sendo até mais em conta, mais barato que os produtos deles, que eles produziam. E isso vai levar ao endividamento desse grupo. Esse endividamento vai causar muitas revoltas. Muitas revoltas. Essas revoltas elas podem ser entendidas revoltas tanto por conta do povo, daquela população de agricultores que estavam se endividando, como também daquela aristocracia lá que não tinha direitos políticos. Vejam, eu falei agora há pouco sobre eles. Temos dois grupos que exigem mudanças, e essas mudanças aos poucos vão acontecer. Eles escolhiam alguns líderes, e esses líderes passaram a fazer mudanças. Um desses líderes importantes é chamado de Drácon. Ele foi o primeiro a redigir leis escritas. Até então as leis eram orais, ou seja, somente os ricos, poderosos é que tinham conhecimento da lei. Então ele fazia o que bem quisesse, no caso os eupátridas. Assim, com as leis sendo escritas, dificultou o processo de manipulação desses eupátridas, desses mais ricos. Depois de Drácon, nós temos um outro personagem importante chamado Solon. Ele acabou com a escravidão por dívida. Olha que vantagem aqui. E criou órgãos legislativos. O que são órgãos legislativos? Locais que poderiam fazer leis. Esses órgãos eram a Bulé, que era um conselho de 400 pessoas, nós vamos falar disso já já, que preparavam as leis. Só que preparar a lei não significa aceitar essas leis. Vai ter então a Eclésia, que era uma assembleia popular que votava se essas leis poderiam ou não. Bem, vocês acham que os eupátridas, que eram os mais ricos, vão concordar com essas mudanças? É óbvio que não, e eles vão dar uma resposta. A resposta dos eupátridas vai ser a formação de governos tirânicos, governantes que vão entrar para impor as suas ordens. Tirania significa aqui governo que não é legítimo. E nós vamos ter três: Pisístrato, Hiparco e Hipídias. Ou seja, esse grupo não vai gostar disso e vai impor as suas leis. Bem, vai impor até que surge a democracia ateniense. Vamos entender um pouquinho? Pela democracia ateniense, formada por esse personagem aqui, importante, Clístenes. Clístenes foi um legislador que conseguiu tirar lá os tiranos do poder, assumiu e dividiu 500 cidadãos sorteados por tribos diferentes. Atenas foi dividida em grupos e desses grupos eles puderam escolher 500 cidadãos que poderiam participar das assembleias. Esses cidadãos vinham de 10 tribos, vejam aqui, 10 tribos. Cada um deles escolhia os seus grupo. Esse grupo, que eram representantes deles aqui, poderiam participar da criação das leis. Era a eclésia. Vejam, são representantes do povo. Esse grupo fazia as leis. Beleza? Acabou as leis? Está feito? Não. Ela deveria ser votada pelos cidadãos. Ou seja, qualquer um, mais ou menos, qualquer cidadão. Mas atenção para um detalhe. O que é ser cidadão?
só 10% da população poderia votar e participar da política. Como assim? Isso não é democracia. Para a época, sim. Foi a primeira vez onde pessoas, independente se são ricas ou pobres, elas poderiam participar da política. Tá, mas então quem é que poderia participar? Bem, aí é que está uma diferença que você tem que ficar atento. Qualquer um que fosse homem livre, o pai e a mãe nascido em Atenas, se o pai ou a mãe não tivesse nascido em Atenas, ele já não era um cidadão, maior de 21 anos, e obviamente nascido em Atenas, seria um cidadão. Mulheres, escravos e estrangeiros não poderiam participar desse processo. Aí você pode dizer, né? Nossa, mas isso é democracia? Gente, é a primeira vez na história onde um grupo, independente se é rico ou não, que poderia participar. Por isso que a gente chama a Grécia, ou Atenas, como berço da democracia. Essa democracia é interessante porque ela era direta, né? As pessoas votavam diretamente nas leis que seriam colocadas em prática. Por isso que era importante a oratória. Geralmente, aqueles representantes iriam subir num determinado local e iriam discursar, defendendo uma determinada ideia. Se por um acaso alguém fosse contra as ideias, contra a democracia, essa pessoa seria punida sendo expulsa da cidade. É o que a gente chama de ostracismo. Bem, as pessoas cresciam aprendendo isso. As pessoas, de um modo geral, os meninos, eles aprendiam questões de gramática, questões de matemática, questões físicas, questões de lógica, questões de poemas, poesias. Ou seja, os meninos tinham uma educação voltada para a mente. Ele era formado para educar a sua cultura, o seu psicológico. É óbvio, o físico também. Por quê? Porque eles iam para a guerra. Mas era uma guerra muito mais focada, por exemplo, na estratégia. Então, música, artes plásticas, filosofia, eram coisas que todo menino tinha que aprender. É curioso que geralmente ele aprendia de um pedagogo que era um escravo. E as meninas? As meninas ficavam em casa, aprendendo a bordar, aprendendo a como ser obediente aos seus maridos, aos seus homens. A mulher, na Grécia Antiga, em especial em Atenas, ela era vista como um papel secundário. Ela não era valorizada. Ela teria que aprender a obedecer seu marido. Para vocês terem uma ideia, elas eram colocadas apenas com um patamar acima dos escravos. Por isso que era muito comum, na época, inclusive, homens saírem com outros homens. Por quê? Porque o homem é o valorizado. A mulher era apenas um processo para a reprodução. Acompanhe comigo aqui um resuminho da nossa matéria. Atenas. O reino da Grécia Antiga não era tão organizado como o país é hoje. Na verdade, a cultura grega foi a soma de muitas cidades individuais e de um grande número de povos independentes. Não houve da cidade capital, onde toda a riqueza e poder estivesse concentrado, como houve no Egito e na Pérsia naquele momento. Cada cidade, a polis, tinha seu próprio governo, mas todas tinham acordado que faziam parte do mesmo grupo, o que chamamos de Grécia Clássica. Havia milhares de polis espalhadas ao longo de toda a costa do mar Mediterrâneo. Mas quem quisesse realmente estar na crista da onda no século V a.C., sem dúvida deveria dar uma volta por Atenas. Atenas foi uma das cidades mais importantes e hoje é o símbolo da cultura grega. A Acrópole era o lugar onde se construíam os edifícios mais importantes. Esse é o imponente Partenon, um dos templos mais admiráveis da Grécia Clássica, destinado a honrar a deusa Palas Atena, protetora de Atenas e cujas virtudes eram a inteligência e a sabedoria. Esse monumento foi construído como parte de um grande projeto de Péricles. Eu não quero me gabar, mas eu, Péricles, sou o maior governador que Atenas já teve.
Péricles pensou que a melhor maneira de honrar a deusa Palas Atena era fazer de Atenas o lugar ideal para os filósofos, os artistas e os cientistas da época morarem e trabalharem. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram em Atenas. 3 grandes filósofos que ainda são considerados alguns dos mais inteligentes do mundo. Atenas foi o primeiro lugar do universo onde se começou a desenhar a ideia de uma democracia, que significa governo do povo. A ideia dos atenienses era criar um governo no qual todos os cidadãos livres participassem das decisões e pudessem debater seus resultados. Logo, se cada pessoa era capaz de gerar virtudes, então qualquer pessoa teria todas as habilidades necessárias para governar, não é mesmo? Na verdade, hoje todos os cidadãos participam das decisões através do voto. Isso é o que chamamos de democracia. Tá aí um dos principais temas que você sempre tem que ficar bastante atento ao estudar Atenas, a democracia. Essa luta e esse processo no qual o povo, pela primeira vez no universo, pôde escolher seus representantes. Até então, o cara era filho de Deus, era o próprio Deus. Até agora a gente tinha visto que ninguém poderia escolher os seus representantes, seus líderes. Era um cala-boca e obedeça. Mas em Atenas as coisas começaram a mudar. Outro detalhe importante que você não pode esquecer é essa formação intelectual, essa formação mais para filosofia, mais para as artes, mais para a cultura que eles vão desenvolver. Isso vai influenciar muito, muito, muito o Ocidente. A forma com que nós pensamos hoje, a forma com que nós acreditamos nas coisas, com que discutimos, tudo foi influenciado aí por esses atenienses. Então é muito importante. Mas nem todas as polis concordavam com Atenas. Esparta tinha uma visão bem diferente de mundo. Para eles, democracia é coisa de fraco, é coisa de pessoas que não têm pulso e não têm firmeza para governar. Com vocês agora, uma sociedade militarizada. Com vocês, Esparta. Esparta, famosa pelo filme 300, apesar de romanceado e um pouco exagerado em algumas coisas, mas é legal a gente perceber que Esparta tem uma visão diferente. Acho que só essa imagem já mostra o quanto que o foco dos espartanos era outro. Bem, primeiro vamos localizar Esparta aqui no mapa. E a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, Esparta está numa região já mais do interior, então eles não são tanto do mar, eles não são tão característicos pelo comércio, mas sim por questões agriculturáveis, terras agriculturáveis. Os espartanos nada mais são do que os dórios. Se você se lembrar da aula passada, vocês vão ver que os dórios foram povos que vieram atacando, invadindo, tinham uma visão mais nômade de dominação e controle. Esses formaram os espartanos. Bem, Esparta, então, vai ter uma dedicação maior à terra e à concentração local. Isso vai fazer do espartano ele ter uma visão diferente de ocupação da terra. Formado pelos dórios, que como nós já vimos eram povos violentos e guerreiros, eles se tornaram uma sociedade militarizada. Nas polis, nessa polis de Esparta, todos pertencem ao Estado, ao governo. Uma criança ao nascer, ela não pertence aos pais, ela pertence ao Estado, ao governo. Ela tem que ser criada para os interesses do governo. E ela, sim, passa a ter uma sociedade conservadora, de não ter muitas mudanças. Patriarcal é o homem que manda. Aristocrática é uma elite e uma pequena elite que governa. Guerreira e eugênica, palavrinha aqui diferente, que significa que só os melhores é que permanecem. Aqueles que não têm aptidões físicas, aqueles que têm defeitos, esses geralmente já são exterminados desde cedo. Bem, essa sociedade, então, ela é um pouquinho diferente, porque ela não é baseada na cidadania, ela é baseada na parte militar. Então,
Os esparciatas são os mais ricos, são os mais importantes, os donos de terras, os donos de escravos. E eles eram os grandes chefes militares, controlavam tanto a política como o exército. Os periecos eram homens livres também, nascidos em Esparta, comerciantes, artesãos, mas eles não eram cidadãos por não fazerem parte diretamente ao grupo militar. E por último, e agora vejam, uma sociedade militarizada guerreia, domina e tem um número muito grande de quê? Escravos. Que aqui nós vamos chamar de ilotas. Anote aí, importante, ilotas. Eram os escravos que pertenciam ao governo. De um modo geral, eram eles que trabalhavam na agricultura. Veja, nós estamos falando de uma sociedade que precisa de condições para sobreviver. Eles não tinham um comércio muito forte, eles não tinham um artesanato muito forte. O artesanato deles, por exemplo, era artesanato de guerra. Então eles tinham que ter produção no campo para sustentar, em especial, essa elite. E isso vai ser feito pelos ilotas, que são os escravos dominados aí pelos espartanos nas guerras. Se a gente parar para pensar na política, também estava focado nas questões militares. Havia um governo chamado de arquia, reis. Diarquia. Era uma forma de governo onde 2 representantes, um com funções religiosas e outro militares, que governavam. Geralmente estava entre os grupos mais ricos entre eles. Bem, além disso havia um grupo chamado de ápela, que eram todos os espartanos com mais de 30 anos que participavam. Eles elegiam os membros da Gerúsia e Eforato. Que é isso? Tá aqui. Gerúsia são os 28 espartanos com mais de 60 anos, mais influentes. Os mais velhos são eles, pela sua experiência, que já participaram do exército, já se aposentaram já nessa parte militar. São eles que, por suas experiências, criam leis e dão os conselhos para os reis, o governante. E o eforato são 5 éforos, 5 pessoas que tinham o dever e a obrigação de fiscalizar as ações do rei e, ao mesmo tempo, dizer se aquilo que foi feito, aquela lei que foi criada, ela deveria ser ou não colocada em prática. Ou seja, não é uma democracia, mas há uma discussão. É óbvio, sempre focando no lado dos militares aqui. E só participavam dessa política os hoplitas. Quem são os hoplitas? São todos os soldados cidadãos. Ou seja, participantes do exército, pessoas que são treinadas para isso, que pertencem ao exército, não são recrutados, eles são o exército, eles podem participar da política. E quando enquanto eles não estão recrutados para o trabalho, eles estão nas suas lavouras, né? É lógico, se eles chamam outros grupos de outros lugares, eles vão aumentar o exército espartano aqui. E esse exército espartano, eles vão sempre lutar pelos interesses do governo. Uma luta que deveria ser rápida, decisiva. Por quê? Porque ele tem que trabalhar na sua agricultura. Ele tem que ir lá atuar para alimentação. E é interessante que nessa sociedade espartana, todos eram soldados. De um modo geral, todo mundo participava do exército. Os cidadãos eram os líderes, mas de um modo geral, eles eram soldados. E como uma profissão à parte, ele poderia ser carpinteiro, serralheiro, ele poderia ser um artesão, um agricultor. Mas antes de qualquer coisa, ele era um soldado. Bem, uma vez que a gente viu isso, a gente tem que ver que a educação deles era diferente da de Atenas. Por quê? Porque enquanto Atenas eles educavam a mente, aqui se educava o corpo. Eles, desde cedo, para vocês terem uma ideia,
Uma criança, quando nascia, ela era observada, ela era vistoriada pelos líderes para ver se ela não tinha algum defeito físico. Por isso, sociedade eugênica. Eles escolhem os perfeitos. Se fosse percebido qualquer defeito de visão, de membros, tamanho da cabeça, ou qualquer coisa que causasse um defeito nessa criança, ela seria jogada de um vale que eles consideravam um vale sagrado para os deuses, porque aquela criança não poderia sobreviver. Não interessa se os pais quisessem ou não. Por quê? Porque aquela criança não pertence aos pais. Ela pertence ao Estado. Esse menininho iria crescer e até os 7 anos ele seria educado pelos pais. A partir daí, ele era levado para uma escola, que era uma espécie de quartel-general, onde ele iria ter toda uma influência com o objetivo de formar soldados fortes, valentes, capazes de ir para a guerra. Então ele desde cedo ele iria aprender. As aulas deles eram aula de como lidar com armas, como suportar o medo, como suportar o frio, como se preparar para a guerra. Ele era treinado para ser um soldado desde criança. Uma sociedade bem diferente. Mas tinha uma formatura. Geralmente aos 17 anos ele ia para a Críptia. A Críptia nada mais era do que uma espécie de um jogo de esconde-esconde, onde eram jogados numa pequena floresta, uma pequena mata. E eles teriam que caçar um ilota. O que é ilota mesmo? Os escravos. Eles passariam uma noite inteira buscando ilotas. E eles deveriam matar um ilota e levar esse ilota para os seus chefes e assim mostrar a sua bravura. É incrível, mas com 17 anos ele já teria que ter um grande número de mortes nas costas para mostrar que ele era realmente alguém forte, que poderia ir para as fileiras do exército e, detalhe, ainda ganhava um direito a um lote de terra. Vejam, uma formação muito diferente. Já as meninas, elas não eram tão valorizadas, mas é interessante, elas eram mais valorizadas que em Atenas. Por quê? Porque elas teriam que ter uma boa formação, porque quando o marido estivesse na guerra, era ela que administraria as terras. Além disso, essas meninas teriam que ser fortes, saudáveis, porque elas deveriam dar à luz a soldados saudáveis e fortes também. Então vejam, a mulher, apesar de ter uma função um pouco melhor do que em Atenas, mas ainda tinha a intenção de administrar o que os homens queriam. Dá uma olhadinha aqui num resuminho de como eram os espartanos. Na península do Peloponeso viviam os espartanos, um povo temido que dedicava sua vida à arte da guerra e cuja maior virtude era a valentia. Se você fosse espartano, sua preparação para a guerra começaria muito cedo na vida. Para começar, por lei, os espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada à mercê de animais selvagens. Mas se tivesse a sorte de nascer sadio, começava desde muito jovem na escola de combate. E a participação no exército começava aos 20 e ia até os 60 anos. Cara, esses espartanos eram bem valentões como super-heróis. Que povo mais bravo, né, gente? Que povo de uma formação muito diferente do que a gente está acostumado. Bem, a gente conclui aqui a formação desses dois povos, Atenas e Esparta. O que eu tenho que saber, né? O que eu não posso esquecer desses dois povos? Primeiro, Atenas, essa formação mais intelectualizada, a formação da democracia, da filosofia, e esse lado mais, né, desenvolvido aí para o desenvolvimento do ser, da pessoa. Em Esparta, o militarismo. Está muito claro isso, né? Essa formação do corpo, essa formação para a guerra. Isso vai ter consequências no futuro, hein? Imagina uma guerra entre Atenas e Esparta. Quem venceria? E se os dois se juntassem? O que seria dos rivais? Não percam as cenas dos próximos capítulos. Tchau, tchau, gente. Bye, bye para vocês.